Salve, salve galera, vitória épica do Palmeiras de virada 4-3 para cima do Botafogo. Começou o jogo perdendo de 3-0 no segundo tempo. O Palmeiras ligou o modo rodo compressor e simplesmente atropelou o Botafogo, colocando o Palmeiras direto na briga pelo título do Brasileirão. Galera, bora conferir esse trecho que eu separei aqui para vocês. Ex-árbitro analisando as jogadas polêmicas aí criada na partida e os comentaristas trazendo uma análise completa aí sobre essa partida entre Botafogo e Palmeiras. E o Palmeiras agora tem grandes chances aí de chegar cada vez mais para cima do Botafogo, que ainda tem um jogo a menos, apesar que a distância é 3 pontos neste momento, mas o Botafogo tem uma partida a menos. Então bora conferir tudo isso aqui agora. Só peço para vocês, deixa um like, se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum corte do Verdão. Sem mais delonga, bora pro vídeo. Agora sim, de volta com o F360 para falar das polêmicas, das reclamações. Ou, vai dizer o palmeirense, da choradeira. Vamos falar de Palmeiras e Botafogo já já. Leonardo Gaciba conosco para analisar tudo o que aconteceu, não só no Nilton Santos, também no Mané Garrincha. Será que mereceram as expulsões do Flamengo, Bruno Henrique, Gerson? Mas vamos começar com John Textor e Abel Ferreira, depois da vitória épica do Verdão, 4-3 para cima do Botafogo. Vamos lá. Human error happens, but there's something else that happens. The Brazilian league is known around the world as pathetically managed in terms of the excessive amount of injury time. But they don't have enough time for 20 or 30 seconds for a goal-scoring play. We are not the only ones upset about this. The lack of training, the lack of pay, the lack of full-time referees, and the lack of humility. The lack of humility in the CBF. The arrogance that they have, that there's always an explanation. They're always right. They don't have to improve. People of corrupt minds are not necessarily people that take money. I'm not saying that, right? It's corrupt intent. It's an arrogance that says we don't have to change. It's we're the CBF, we're endowed, we have power, we don't have to listen, right? The CBF needs to get better. They need to get better. And the only way we have a platform, a voice, is if we win this championship and we can speak from the high ground. If we don't win this championship, we just look like we're complaining. We're all powerless, individually. Pedinal is not going to do anything. He's not going to resign. The presidents of all these state associations are going to elect who they want. Wilson, he's going to roll out and get on camera, and he's going to defend himself, and he's going to say, I don't know the rules, and I'm the stupid gringo, and whatever they're going to say. But, yeah, we all saw the game that was destroyed tonight in this beautiful championship. Adrielson hit the ball first. Looks like a clean tackle. I don't know. Is it a foul? Certainly not a red card. It's so wide. Esta parte emocional nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha função. Vamos então conversar com Leonardo Gaciba para falar de arbitragem. Mais uma noite com polêmicas no Campeonato Brasileiro e o Gaciba já está com a gente. Tudo bem, Gaciba? Bom dia! Bom dia, Abel. Bom dia, senhores. Prazer estar falando com vocês. Esse estava anunciado, né? Durante toda a semana a arbitragem já foi conversa, durante toda a temporada a arbitragem vem sendo conversa e estava anunciado que realmente seria de qualquer jeito. Eu tinha certeza que eu ia estar no 360 já no início da semana conversando com vocês. Então seja bem-vindo e vamos começar, Gaciba,
falando da expulsão do Adrielson. A gente viu ali o Textor reclamando muito, jogadores do Botafogo reclamaram. Óbvio que a expulsão, um jogador a menos, faz diferença no jogo. Acertou a arbitragem? Acertou o árbitro? Bom, vamos para a primeira análise, que é a questão da falta ou não falta na jogada, né? Em primeiro lugar, não é um desarme, um tackle, né? Conforme o Textor está colocando. Na verdade, o jogador vai chutar a bola, pega ela de raspão e acaba atingindo o adversário de forma imprudente, continuando esse movimento da perna. Para mim, a falta ela é existente, daí esse é o momento da falta. E aí é o grande detalhe para a gente ver. Acho que todos nós concordamos que não é uma falta de jogo brusco grave, ela não tem intensidade para cartão vermelho, né? Conforme a súmula, são aspectos táticos que fazem a expulsão do jogador do Botafogo, depois que o Rafael Trace, árbitro de vídeo, né, chamou para revisão na área de vídeo o Braulio Machado. Em primeiro lugar, o que eu acho pior disso tudo, em questão de interpretação de arbitragem, é a não apresentação do cartão amarelo no campo de jogo. Isso é que realmente eu acho que causa uma grande confusão, porque é impossível que essa jogada não seja um ataque promissor, essa falta não seja considerada um ataque promissor. É impossível o Braulio sair somente com falta como decisão de campo. E isso provavelmente acaba influenciando na chamada do Trace para chamá-lo para uma interpretação na beira do campo, já que o Trace considerava uma situação clara e manifesta de gol. Aí eu acho que é uma coisa importante a gente colocar e debater e conversar, e é importante ouvir vocês também, né? Isso não se pode ver em quadro parado, isso tem que ser em quadro em movimento. E vou lembrar, a regra do DOGSO, Deny Obvious Goal Score Opportunity, em inglês, né? Último homem, situação clara e manifesta de gol, como a gente chama de maneira popular. Ela foi criada para quando o jogador fizesse uma falta, trocando o gol adversário, a oportunidade claríssima de gol do adversário, por uma falta, por um tiro livre, né? E isso é importante, porque eu vou falar muito de instruções com vocês a respeito do que os árbitros recebem de instruções. Uma delas é 100% de certeza que esse jogador teria uma situação clara e manifesta de gol. 100%, sem dúvida, em nenhum dos Ds chamados da arbitragem. Distância, número de defensores, a direção da meta e o domínio da bola. Não era o caso, nenhuma né? dúvida. Era? Isso é que eu quero perguntar para vocês. Vocês veem os 4 Ds colocados de maneira completa, 100% nessa jogada? Não. Eu não vejo, o Eugênio também não. Isso é muito raro em futebol. Você vai ter isso aí, aquele lance que o Suárez tirou a bola com a mão lá na Copa da África do Sul, ali não tem. Agora, não, isso é muito relativo, né? O claro, o claríssimo, poderia o clarinho. Ser, se ele ganha a jogada do Adrielson, tinha um jogador no meio do Palmeiras. Poderia, não é 100%. Se ele estivesse no centro do campo, acho que seria outra história, mas ele está na lateral e o jogador fazendo recomposição do Botafogo no meio. Acho que todo mundo concorda. Gaciba, para resumir, para ver se eu entendi direito, na sua opinião era um lance para cartão amarelo, é isso? Exato, ataque promissor. Por quê? Porque eu não vejo esse 100% colocado, conforme vocês estão colocando. Ele deixa algumas dúvidas em relação à jogada. A principal qual é? Esse ataque do jogador do Botafogo, primeiro na bola, ele acaba chutando a bola que rebota no jogador do Palmeiras. Então eu não tenho 100% que ele tenha a posse da bola, ou essa futura posse da bola. Essa bola espirra no jogador, vai para frente, né? Parece que o goleiro do Botafogo opta por recuar, mas conforme você diz, você tem um jogador na cobertura, você tem um jogador em desequilíbrio depois da disputa, você tem uma direção do gol, é verdade. A distância da meta, ok, acho que o que o Textor está falando, a distância da meta é perfeito. A distância, a direção, mas número de defensores e posse da bola, ou futura posse da bola, me deixa uma pulga atrás da orelha. E se me deixa uma pulga atrás da orelha, não é para cartão vermelho. Lembrando que, se nós estamos debatendo isso aqui, para mim é óbvio que não há um erro claro e óbvio da arbitragem. E esse é o grande problema que nós temos hoje, na minha opinião, dentro da arbitragem brasileira. A questão da linha de interferência. Quando o árbitro de vídeo deve entrar? Quando que ele deve chamar para uma revisão?
Me parece que a comissão de arbitragem pediu para começar o campeonato com menos interferência, né? Levantou bandeiras e comemorou ter sido o menor número de revisões do campeonato, só que com o menor número de revisões era o maior número de erros. Isso é ruim. E aí acabou se esbarrando em critérios, que é o maior problema que nós temos hoje dentro da arbitragem brasileira. Critério. Para mim, cartão amarelo, ataque promissor. Eu concordo com o Gaciba, para mim não era lance para vermelho. E foi um lance que mudou totalmente o rumo da partida? Determinou o que aconteceu dali para frente? Então, Abel, o Adrielson é uma peça importantíssima da defesa do Botafogo, né? Acho que o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. A reposição, a gente sabe, no elenco do Botafogo não é no mesmo nível. O Felipe Sampaio é muito abaixo dele, muito, muito abaixo, embora seja mais alto, tecnicamente falando, é muito abaixo. Mas a minha leitura, olhando para a partida, é que desde o início do segundo tempo, inclusive, especialmente a partir do primeiro gol do Palmeiras, num lance em que o Endrick passa pelo próprio Adrielson, com muita facilidade até, o Palmeiras já tinha voltado para o jogo com uma outra personalidade. Ele já era controlador da partida. Agora, é muito difícil a gente medir 100% do impacto da ausência do Adrielson, né, no que aconteceu depois, nos gols que o Palmeiras acabou fazendo depois, especialmente os 2 últimos ali. Talvez ele pudesse ter agido de uma forma diferente. Mas eu acho que o todo da partida estava desenhado. Havia uma reação do Palmeiras. E havia uma reação que poderia ter sido interrompida com o pênalti marcado a favor do Botafogo. Sim. E que não foi convertido. É muito difícil você precisar isso, mas acho que o jogo já caminhava para um Palmeiras psicologicamente mais forte àquela altura. E eu tô com você. Repito, na minha opinião, concordando com o Gaciba, o Botafogo é prejudicado no lance. Mas o Botafogo tem muita responsabilidade de ter levado a virada. O Botafogo perdeu o gol lá com o Júnior Santos na cara, perdeu o pênalti com o Tiquinho, foi prejudicado e se entregou? Por que não lutou até o final? Entregou o jogo pro Palmeiras e o Palmeiras tem muito mérito. Daqui a pouco vamos falar de Endrick. Eu falei aqui, ele é muito novo. E daí que é muito novo? Ainda é bem jogador que é de muito bola. novo, né? Nós vamos ver ele fazer de vez em isso quando eu bastante. erro. Muitas vezes eu acerto. Muitas vezes eu erro. De vez em quando eu acerto. Agora, Diga, professor. a questão do resultado à parte, eu acho que está havendo uma grita muito grande em lances que não são, como os clubes estão considerando, o presidente do Corinthians sobre o pênalti contra o Santos, o Fluminense numa declaração pública contra o Corinthians, eles consideram vergonha, absurdo. Eu acho esse um lance discutível. O VAR tinha gente que achou que era condição de gol. Então, o próprio Gaciba colocou a condição do 100%, eu inverto isso. Você também não tem 100%, não é um caso como, por exemplo, aquele pênalti vergonhoso do Yuri com o braço Alberto, que não deram para o Grêmio. Então, eu acho que está havendo uma certa confusão. A arbitragem já tem muitos problemas, o Textor ontem trouxe muitas verdades, quando ele fala da não profissionalização da arbitragem, é verdade, tudo no futebol é profissional, menos a arbitragem. O árbitro não tem condição de se preparar. O Textor falou muitas verdades, mas ele teve uma noite de Eurico Miranda, com uma nuvem de fumaça em cima de tudo que a gente falou aqui. O time dele tem outros problemas. Então, é uma administração que se diz profissional, mas está chegando com o mesmo discurso do velho futebol brasileiro. Acho que ele trouxe verdades por linhas tortas. A derrota do Botafogo não se deve só a isso, e na minha opinião, esse é um lance, eu também não daria a expulsão, mas não acho que seja fruto de vergonha, corrupção, nada dessas coisas que ele colocou. O Botafogo tem que lembrar, a arbitragem não teve culpa na derrota para o Cuiabá, a arbitragem não teve culpa na derrota para o Flamengo, a arbitragem não teve culpa que acabou a luz e que o jogo terminou no domingo e o Botafogo perdeu ponto em casa para o Atlético Paranaense. Então também não vamos jogar tudo na arbitragem. Foi prejudicado no lance? Como todos os times são prejudicados o campeonato inteiro. O próprio Abel falou do sistema, né? Que não ia deixar o Palmeiras ser campeão, dizendo que estavam favorecendo o Botafogo. Muito erro de arbitragem, mas tem muita gente querendo colocar a culpa dos seus erros na arbitragem. Aí, o Botafogo ainda é o líder do campeonato. O Botafogo ainda pode ser campeão brasileiro. Aí como vai ser o discurso se o Botafogo for campeão brasileiro? Afinal, é um campeonato marcado pela corrupção, é uma arbitragem que não presta. Se ele for campeão, como é que casa essa história? E aí, aliás, como é que o Palmeiras, se for campeão, vai explicar a história do sistema?
Então, assim, ninguém trabalha para melhorar a arbitragem. Todo mundo trabalha para se esconder atrás de erros de arbitragem e assim defender as suas derrotas. Pênalti completa, desculpa. Acho que o Gaciba tocou no ponto e acho que a questão é muito essa, é o critério. Quando a coisa cai na arbitragem brasileira para interpretação, aí tudo pode. Esse é um problema que gera justamente as reclamações. Como foi essa expulsão ontem, interpretativa, não sei se daqui a pouco o Gaciba vai falar das expulsões do Flamengo, também expulsões que precisam ser explicadas por interpretação, e isso é muito difícil, porque você dá a margem, é diferente do impedimento. Foi impedimento, não foi impedimento, né? A bola entrou, a bola não entrou. Mas quando vai para a interpretação de um lance que um árbitro de campo tem uma leitura, o VAR tem outra, o VAR tem que chamar, não tem que chamar, são muitas questões em aberto ainda. Rapaziada, o Botafogo tá se agarrando essa expulsão aí do lateral, né? Tentando se justificar essa virada aí, de certa forma, pro Botafogo vergonhosa, pro Flamengo virada épica. Simplesmente o Palmeiras no segundo tempo amassou o Botafogo, né? No primeiro tempo ali, o Palmeiras estava completamente perdido dentro de campo. O Botafogo jogou muito no primeiro tempo, né? Acabou com o estilo de jogo do Palmeiras, também favoreceu o Botafogo, mas não dá para botar a culpa 100% na arbitragem, falar que o Palmeiras foi beneficiado, porque não foi. O Botafogo teve diversas chances aí de matar o jogo, não aproveitou a oportunidade, perdeu o pênalti, perdeu o gol cara a cara ali com o Everson, que foi muito bem também, e acabou aí que o Palmeiras, o Abel ajustou o time no segundo tempo. O Palmeiras veio para cima. Endrick ontem jogou muita bola, deitou, fez 2 gols ali, né? O menino Endrick aí começando a aparecer seu futebol e mostrando aí que pode sim fazer uma diferença ainda, né? Nesse restinho ainda de Palmeiras, porque ele vai pro Real Madrid, né? Daqui a pouco ele vai se destacar lá. Mas o Palmeiras mereceu muito essa vitória e coloca pressão no Botafogo, simplesmente que tem dificuldades em jogar com outros times aí menores, porque os outros times jogam mais fechado, e o Palmeiras é um time que vai para cima, acaba gerando espaço aí pro jogo do Botafogo. Então o Palmeiras já é diferente, ele consegue sobressair com diversos tipos de estilo de jogo, e o Botafogo tem essa dificuldade com alguns outros times. Então eu acredito que o Palmeiras tem boas chances aí de chegar e até ser campeão brasileiro. Tô botando fé que vai dar Palmeiras. Galera, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês não perderem nenhum corte do Verdão. Vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!